Era só o que me faltava. Já que eu não tô em nenhuma lista de corrupção, não faço rachadinha e nem roubo velhinho do INSS, eles precisam inventar. E como inventam? A conexão entre o vídeo de Nicolas sobre o Pix e a operação contra o PCC. Os caras estão apelando demais, bicho. Pelo amor de Deus, eu sei que o país tá uma porcaria, você precisa direcionar as pessoas pra outra coisa, fazer uma cortina de fumaça, mas isso aqui, cara, quem que deu essa ideia, sabe? Quem que deu essa ideia? Foi a Janja? Não somente isso, né? Tem um petista agora que tá pedindo uma prisão preventiva por eu ter feito um vídeo fazendo o meu trabalho como deputado federal de fiscalizar o governo executivo. Ou seja, eu não posso fazer o meu trabalho mais não, porque senão eu sou preso. Tudo pela democracia, né? Mas vamos lá, porque esse vídeo aqui tá bom demais. Esse cara aqui é o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, que é um capacho do Haddad e que basicamente deveria ocupar um cargo técnico, mas foi uma indicação ali do Haddad e ele se comporta, obviamente, como um militante de DCE da Federal. Tenta entender alguma coisa que esse cara fala. O que aconteceu em janeiro todos nós sabemos. A Receita Federal recebeu o maior ataque da história dela, de mentiras, de fake news, dizendo mentirosamente que aquela instrução normativa tratava de tributação de meios de pagamento. Essas fake news foram tão fortes que, apesar de todo o esforço da Receita Federal, ajudada, diga-se, pela mídia tradicional aqui do Brasil, nós não conseguimos reverter essas mentiras por conta da força de quem as impulsionava, o que já estava, inclusive, prejudicando o uso dos meios de pagamento instantâneo. Nós tivemos que dar um passo atrás e revogar essa instrução normativa. E as operações de hoje mostram quem ganhou com essas mentiras, com essas fake news: o crime organizado. A primeira pergunta que vai acabar com esse papinho dele aqui. O meu vídeo é de janeiro de 2025. Como que um vídeo de 2025 pode ter ajudado as operações que foram feitas entre 2020 e 2024 pelas facções criminosas? Eu sou o quê? O viajante do tempo agora? As operações de hoje mostram que, independentemente das intenções, as pessoas que espalharam aquelas fake news, aquelas mentiras no início do ano, ajudaram o crime organizado. E nós temos que voltar a discutir essa regulamentação para que haja transparência em relação às fintechs. Tá dizendo o quê? Que as fake news também são responsáveis agora por ajudar o crime organizado? Reduzir as complexidades do Brasil a fake news e redes, isso sim é fake news do governo. Porque que ânsia, né? Dessa galera de controlar a rede social, é inacreditável. Parece que se acabar com a rede social, pronto, o Brasil vira Noruega. E segundo, ele quer dizer de que recuaram com uma medida ótima que combateria o crime organizado por conta de pressão de fake news. Ué, tô entendendo não, ué? Se a coisa era tão boa assim, por que vocês não fizeram? A realidade é que vocês simplesmente não bancaram aquilo que vocês queriam fazer. Até mesmo porque, hora alguma, eu falei que o Pix seria taxado. E o Pix não será taxado. Vocês queriam era monitorar o Pix ali de 5 mil reais do seu Raimundo, da manicure, da pedicure, do pedreiro. E agora, com uma operação que envolve 46 bilhões de reais, com diversas empresas na Faria Lima, de que isso teve alguma coisa a ver com o meu vídeo? Ah, me poupe, né? Quer dizer então que se eu não tivesse feito o vídeo, eles não teriam cometido crime. Que eles só passaram a lavar dinheiro depois do meu vídeo. Vocês não acham que é subestimar demais a inteligência da gente, não? Pô, a gente é petista, burro, não? E regulamentação pra quê? Você já mostrou que o Estado tem capacidade de fiscalização e controle para poder impedir esse tipo de crime. Que não era sobre Pix de 5 mil reais não, tá, amigo? Foi movimentação de 46 bilhões de reais. E a culpa dessa máfia ter trabalhado, instaurado isso aqui no Brasil nessa magnitude, a culpa é minha, é do vídeo, e não de vocês que deixaram isso aqui acontecer? Uma curiosidade aqui para vocês, toda essa operação aqui que desmantelou esse esquema aqui de fraude bilionária, né? Começou com o GAECO em São Paulo, com o Ministério Público de São Paulo e a inteligência da Polícia Militar de São Paulo. O PT é tão salafrário de que esse daqui é o diretor-geral da PF. E aí o entrevistador pergunta para ele sobre a operação. Ele não sabe de nada. Presos de hoje, 6 presos. Quem são os presos de hoje? São processos ainda sob sigilo, Jonas, nós não vamos aqui tratar disso. Ele não sabe de nada, porque obviamente a PF chegou só nos últimos instantes ali junto com a Receita Federal para poder pegar os louros da operação que nem eles estavam por dentro do negócio. Porque a partir do momento que a pessoa foi presa, não existe sigilo não, ô gênio. E só existe numa ditadura, você prender alguém e não falar quem foi, ué. Mas por que ele não sabe de nada? Porque ele não participou do inquérito, da operação, e basicamente estão falando aí como se eles estivessem lutando contra o crime organizado. Não é bem assim, né? Ou seja, a narrativa está montada. Eles vão ressuscitar a pauta e, quiçá, ressuscitar o que eles queriam fazer lá atrás, mas agora com a desculpa, com o pretexto de combate ao crime organizado. Crime organizado tem pelo menos aí 50 milhões de pessoas submetidas às regras das suas facções aqui no Brasil. E isso é culpa de quem agora, hein? Porque eu não fiz vídeo aqui sobre isso em 2002, quando o Lula assumiu o governo aqui nesse país, não.
quando vazou uma conversa do tesoureiro do PCC falando que o PT tinha um diálogo com nós cabuloso, mano. O PT tinha um diálogo com nós cabuloso, mano. Aliás, também não fui eu, né, que visitei a favela do Moinho, que a visita ali foi articulada com uma ONG ligada ao PCC. Foi esse carinha aqui, ó. Não fui eu que banquei a dama do tráfico, com passagem, diárias, que foi custeado, né, obviamente, pelo Ministério dos Direitos Humanos do Lula. Do Lula. Não fui eu que visitei o Complexo da Maré, que basicamente policiais dizem que você não consegue visitar lá sem ter o aval do tráfico. Não fui eu que fui citado pelo Marcos Valério. Foi o PT, que mostra ali uma suposta ligação entre os dois. E para mim, criminoso tem que se ferrar, e qualquer atitude para poder combater eles é válida, mas para o governo do PT não. Eles se recusam a colocar o PCC e o CV como terroristas. Meus amigos, na época da eleição ainda, o TSE mandou apagar as postagens que relacionava PT e PCC. Pois é, o que pode é só me associar a crime organizado, né? Aí pode, vai estar liberado, sem nenhum problema. Por que a todo tempo o PT está pedindo para derrubar as minhas redes, agora prisão preventiva, enfim, quer calar toda a oposição? Porque eles sabem que com a internet, essas mentiras, narrativas não colam, simplesmente não colam. Se eles conseguirem me calar, que sou deputado, que tenho, né, imunidade parlamentar, o que ele não vai fazer? Né, com você aí, que é pastor, padre, professor, um cidadão com opinião qualquer. E aí, o que vai acontecer com você? Eles miram em mim, mas o alvo é você. E graças a Deus que eu meti essa camisa preta, um chinelo e uma calça jeans para poder mostrar o que eles estavam querendo fazer. Porque tá mais do que claro que eles estão um pouco preocupados comigo, com você, em combater crime organizado, em ajudar o Brasil. O que eles querem é projeto de poder. Isso aí tá mais do que provado. Se você não viu isso até agora, o problema não tá comigo, amigo. O problema tá com você. E enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer vídeo sim, com fundo preto, branco, verde, amarelo, roxo, porque eu sei que eles não vão parar. Eles vão continuar até conseguir o que eles querem. Mas a gente não vai facilitar o caminho deles, não.